O Guia dos UFOs, letra M. MacArthur Douglas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o general Douglas MacArthur foi o comandante supremo na Guerra do Pacífico. Sob sua liderança, os aliados conseguiram a vitória contra o Japão. Foi durante a guerra que ficou sabendo e tornou-se interessado em UFOs. Relatos desses misteriosos objetos aéreos começaram a chegar de vários pilotos, navios e soldados. O general MacArthur estabeleceu uma unidade de inteligência para estudar esses relatos. Com base nos relatos da inteligência, ficou convencido de que os UFOs eram de origem extraterrestre e que suas intenções eram hostis ao gênero humano. Seu interesse pelos UFOs continuou depois de sua aposentadoria do exército. O New York Times, de 8 de outubro de 1955, trazia um artigo sobre o general MacArthur que informava de sua crença que as nações do mundo teriam que se unir um dia para enfrentar uma ameaça do espaço exterior. MacArthur acreditava firmemente que um dia a Terra teria que lutar com invasores do espaço. Mach, uma unidade de velocidade igual à velocidade do som no ar. Ela tomou o nome de Ernst Mach, 1838-1916, um físico austríaco. Ao nível do mar, o som viaja a uma velocidade de cerca de 1.170 km por hora. Mach 1 é o termo usado para designar uma velocidade de 1.170 km por hora. Mach 2 de 2.340 km por hora. Mach 3 de 3.510 km por hora, etc. Magia. Em sua forma inócua, mágica ou truque de prestidigitador é uma forma de artifício baseado em ilusão óptica. Um artista chamado de mágico é capaz de realizar vários truques, desviando a atenção daqueles que diverte. Mágica, nesta forma, não envolve nenhum segredo verdadeiro. A capacidade de dominar os truques está aberta a qualquer um que queira aprender. Há, entretanto, uma forma mais sinistra de mágica ou magia. Esta envolve a alegada capacidade de produzir efeitos além dos poderes humanos naturais por meio de manipulação de poderes sobrenaturais ou ocultos. Este poder de conjurar forças invisíveis é reivindicado por magos, bruxos, feiticeiras, ocultistas e vários praticantes das artes negras ou ciências negras. Se a magia, nesta forma, é realmente um fenômeno viável nas artes negras, pressupõe a existência de alguma causalidade. Especificamente, a existência de forças ou seres além dos sentidos do homem. Nessa forma, também envolve UFOs. Algumas das alegadas manifestações UFO têm envolvido ou tocado os limites das artes negras. Ver dimensionalismo, oculto, supersensível, transmogrificação. Magnetismo. Refere-se à capacidade ou propriedade de uma substância ou corpo, como um pedaço de ferro, de atrair determinadas outras substâncias. Um magneto pode ser natural ou artificial, permanente ou temporário. A aplicação de uma corrente elétrica a uma lata de ferro pode, se realizada de maneira adequada, induzir magnetismo, criando um eletromagneto. Magnetos e eletromagnetos têm uma ampla série de aplicações nos campos industrial, militar, navegacional e comercial. O sistema de propulsão dos UFOs pode, supõe-se, envolver o uso de eletromagnetismo. Ver eletricidade, eletromagnetismo, interferência EM. Magônia. Na tradição ufológica, este foi o lugar de origem das misteriosas pessoas que, com os navios das nuvens, visitaram aldeias da França no século IX a.C. Ver Argobard. Mancha vermelha. Ver grande mancha vermelha. Manodim. Abreviação de manifestação de outra dimensão. Este é um termo genérico que refere e identifica todos os tipos de seres inteligentes, maliciosos e malévolos que, segundo a teoria dimensionalista, habitariam contínuos espaço-tempos paralelos. Os dimensionalistas acreditam que, manipulando energia eletromagnética, os manodins são capazes de assumir qualquer forma temporariamente, incluindo a forma humana. A maioria dos dimensionalistas equiparam os manodins àquele grupo de seres a que as religiões se referem como demônios. Ver Outrincon, dimensionalismo, transmogrificação. Mapa de Piri Reis. Um mapa que tomou o nome do almirante turco Piri Reis,
Reis significa almirante, que se supõe baseado em mapas antigos e que, significativamente, retrata uma representação precisa das Américas e da Antártica antes da época em que foi coberta pelo gelo. É interessante notar que o mapa tem sido usado por pessoas em vários campos de estudo para apoiar suas alegações específicas. Brad Steiger argumenta em Atlantis Rising, o surgimento da Atlântida, que os Atlantes, sendo notáveis exploradores do mar, podem ter fornecido os mapas originais. O nebecista Eric von Däniken e o ufólogo Major Donald E. Keyhoe agarraram-se ao mapa como prova que astronautas de estrelas distantes visitaram a Terra em seu passado remoto e que foram eles que desenharam os mapas originais no qual se baseia o mapa de Piri-Reis. Entretanto, o mapa Piri-Reis foi severamente criticado como prova insustentável de apoio tanto da teoria Atlante como da teoria extraterrestre. Em Crash Gold Chariots, Caem as Carruagens, o professor Clifford Wilson discute o mapa de modo bastante demorado, como o faz também o professor A. G. Crown, num capítulo de Some Trust in Chariots, Alguns Acreditam em Carruagens, editado por Barry Turing e Edgar Castle. Segundo esses autores, não há nada de misterioso sobre as origens do mapa. Depois de analisar o mapa, também chegaram à conclusão que era extremamente grosseiro e não era absolutamente tão preciso como von Däniken e outros queriam fazer parecer. O próprio almirante Peary declara que tinha consultado 20 mapas diferentes e anteriores na preparação de sua própria obra. Mais ainda, os dois autores assinalam que estão faltando cerca de 1.600 quilômetros no lado leste da América do Sul. O professor Crown também assinala que, apesar das alegações em contrário, a Antártida não é nem mesmo mostrada no mapa. O mapa de Piri-Reis continua a merecer a confiança dos adeptos da teoria extraterrestre e continua a ser repudiado por seus críticos. Discute-se aqui a questão concreta das origens do mapa. O mapa de Piri-Reis continua, portanto, a ser matéria de controvérsia. Mar de Sargasso. Uma área calma no Atlântico Norte, a nordeste das Índias Ocidentais, onde existe uma abundância de algas flutuantes. As plantas marinhas são do gênero Sargassum, daí o nome de Mar de Sargasso. Antigamente, os marinheiros temiam essa faixa do oceano por causa da crença de que as plantas marinhas podiam prender um navio. Acreditava-se que se um navio ficasse emaranhado, nunca escaparia e a tripulação morreria finalmente de fome. Exceto barcos muito pequenos, nenhum outro tipo de embarcação se aventuraria nessa área. Em tempos mais recentes, alguns escritores tentaram vincular as plantas marinhas do Mar de Sargasso com os inúmeros desaparecimentos misteriosos de aviões e navios no Atlântico Norte. Alguns desses desaparecimentos são de fato verdadeiros mistérios, mas não há nenhuma base científica para ligá-los com as plantas marinhas. Marte. Em The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, invasores de Marte lançam uma invasão contra a Terra, mas fracassam em sua tentativa de conquista. Com a publicidade amplamente dada aos UFOs depois do avistamento de Arnold em junho de 1947, Marte foi considerado como um dos principais planetas de onde os UFOs poderiam possivelmente se originar. Investigações preliminares de Marte pelas sondas espaciais dos Estados Unidos e da URSS não conseguiram encontrar sinais de vida inteligente. Em 1976, duas sondas espaciais Viking dos Estados Unidos aterrissaram em Marte. Uma de suas principais finalidades era procurar vida. Os testes revelaram-se inconclusivos. Os cientistas, entretanto, não excluíram a possibilidade de que a vida exista ou tenha existido no passado em Marte. Talvez a realização mais espetacular do Viking fosse a transmissão para a Terra da fotografia de uma rocha com o que aparentemente era a letra B nela. A NASA imediatamente explicou a letra como resultado de sombra, uma explicação não totalmente convincente. A possibilidade de que a letra fosse de fato uma inscrição genuína é muito intrigante, porque seria uma prova tangível que seres inteligentes estiveram ou ainda estão em Marte. Marte justifica mais exploração. Inegavelmente, pode conter outros mistérios. Maser. Acrônimo em inglês de amplificação de micro-onda por emissão estimulada de radiação. Um maser é um aparelho para amplificar impulsos elétricos por emissão estimulada de radiação. Um laser é um tipo especial de maser. Ver laser. Massa.
é a quantidade de matéria num corpo à qual é atribuída a inércia. Supõe-se que seja uma propriedade constante de um corpo, imutável, não importa o local do universo em que o mesmo esteja situado. A massa de um corpo é diferente do seu peso. O peso depende da atração gravitacional entre um corpo e outro. Portanto, um homem ou uma nave espacial pesaria mais na Terra do que na Lua. Entretanto, sua massa seria constante em ambos locais. Alguns ufólogos sugeriram o conceito revolucionário de que talvez até mesmo a massa fosse variável. Essa teoria sugere que a massa varia, mas sua variação é tão diminuta que o homem, presentemente, não tem instrumentos sofisticados para medi-la. Sustentam que pode ser possível reduzir a massa de um corpo se o homem for capaz de aprender e então controlar as leis físicas que governam a massa. Se verdadeiro, as implicações são revolucionárias. Esta teoria pode conter também a chave para se viajar à velocidade da luz. Se ela funcionar, teria uma aplicação direta ao fenômeno UFO, porque tornaria possível atingir ou ultrapassar a velocidade da luz, um feito que reforçaria o caso das jornadas interestelares. A teoria da relatividade afirma que a velocidade da luz não pode ser atingida por um corpo porque, à medida que o corpo se aproxima dela, sua massa aumentaria. Para continuar acelerando, o corpo exigiria mais energia. Esta, por sua vez, aumentaria a massa. Entretanto, a teoria da relatividade apenas declara que um corpo não pode acelerar até a velocidade da luz. Mas, se um corpo viajar à velocidade da luz desde seu primeiro momento, a teoria da relatividade não se aplicaria. Da mesma forma, se a massa aparente de um corpo pode aumentar, o oposto também pode ocorrer. Talvez a massa aparente também possa diminuir sob circunstâncias corretas ou através de manipulações adequadas. Esta é certamente uma possibilidade razoável. Portanto, se a massa aparente pode decrescer até o ponto em que um objeto não tem a massa, mas ainda continua presente, esse corpo então seria funcionalmente luz e seria capaz de viajar a velocidades luz. A questão da capacidade de viajar à velocidade da luz é uma questão primordial ao discutir-se a realidade dos UFOs. Os UFOs devem se originar ou de uma dimensão paralela ou de uma estrela distante. Se aderir à teoria nebesiana, o argumento UFO só pode começar a ter validez científica genuína se provar, pelo menos em teoria, que ou são possíveis velocidades Blisk ou existem portas espaciais. Ver Momentum Tachyon. Matéria. Uma das expressões da realidade. Em termos físicos básicos, matéria é qualquer coleção de átomos. É também uma palavra aplicada a qualquer coisa percebida ou conhecida como ocupando espaço. A matéria é convertível em energia e a energia é convertível em matéria. Ver energia, a lei da conservação da matéria e da energia, transmogrificação. McLaughlin, Commander R.B. Na edição de março de 1950 de True, Verdade, McLaughlin, um oficial regular da Marinha, publicou um artigo intitulado Como os cientistas seguiram os discos voadores. A parte misteriosa deste episódio é que a história liberada pelos militares constituía reviravolta em todos os comunicados à imprensa pelos militares nos últimos 2 anos. No artigo, McLaughlin expressou sua crença de que os UFOs eram engenhos extraterrestres pilotados por seres inteligentes. Mecanismo de Antikythera. Nome dado a um aparelho encontrado em 1901 ao largo da pequena ilha de Antikythera, no sul da Grécia. Os mergulhadores acharam os destroços de um antigo navio, do qual trouxeram algumas estátuas de bronze e de mármore. Pelo estudo dos artefatos encontrados, foi calculado que o naufrágio ocorreu durante o 1º século a.C. Os mergulhadores também trouxeram alguns fragmentos de bronze corroídos, que a princípio se pensou não ter valor, até que o professor Derek J. de Sola Price fez um estudo extensivo deles. O professor Derek publicou suas descobertas na edição de junho de 1959 da Scientific American. Afirma-se que o aparelho, calculado datar de cerca de 80 a.C., teria sido um mecanismo tipo computador com discos e rodas de engrenagem, capaz de calcular o movimento das estrelas e dos planetas. Este mecanismo constitui uma das provas citadas pelos nebecistas em sua alegação que astronautas antigos visitaram a Terra.
Eles sustentam que o homem era incapaz de construir tal aparelho sozinho ou de conhecer todos os detalhes referentes aos movimentos das estrelas e planetas. Argumentam que tal aparelho somente poderia ter sido construído com instruções proporcionadas pelos CEDOPs diretamente, ou com informações que tinham sido preservadas por séculos por um grupo seleto, tais como os sacerdotes. Deve-se assinalar, entretanto, que se o mecanismo foi realmente construído com a ajuda de CEDOPs, então esses seres não estavam conscientes da existência de Urano, Netuno e Plutão, pois o mecanismo não mostra evidência de semelhante conhecimento. Medusa. Na terça-feira, 22 de setembro de 1977, às 4 horas da manhã, uma gigantesca massa de luz iluminou os céus de Petrozavodsk, na Carélia, URSS, cerca de 200 quilômetros da fronteira finlandesa. A luz assumiu o formato de uma medusa e pairou sobre a cidade. O fenômeno parecia uma chuva torrencial de luz, emitindo uma multidão de raios finos. Depois que o brilho diminuiu, a medusa assumiu o formato de um brilhante semicírculo e continuou seu movimento em direção à região do lago Onega. Subsequentemente, apareceram nuvens cinzas no centro do que era uma abertura semicircular vermelha brilhante. O fenômeno durou cerca de 10 a 12 minutos. O caso, relatado pela TASS, a agência de notícias oficial da URSS, foi subsequentemente apanhado pelos serviços de telégrafos e transmitido para todo o planeta. Um oficial do Observatório de Petrozavodsk foi incapaz de fornecer uma explicação científica para o fenômeno da medusa. A medusa aérea é outro dos mistérios aéreos, marítimos e terrestres aparentemente relacionados com os UFOs, os quais têm atemorizado observadores e intrigado os cientistas. Ver FUNI, UFO. MEL, acrônimo de Módulo de Excursão Lunar, MEL. Um tipo de veículo espacial de 3 pernas, o MEL foi usado pelos astronautas americanos para descer na Lua. Levou 2 astronautas e foi separado do módulo de comando Apollo para a missão de descida na Lua. O MEL foi o primeiro veículo tripulado a aterrissar na superfície de outro corpo celeste. O conhecimento adquirido pela operação deste veículo ajudou os cientistas a projetar engenhos futuros. Provavelmente será o protótipo de veículos futuros que um dia aterrissarão humanos em outros planetas. Mesmerismo. Sinônimo de hipnotismo. Ver hipnotismo. Meson. Uma partícula do núcleo do átomo. Sua massa é de 30 a 300 vezes a massa de um elétron, e sua carga pode ser tanto positiva como negativa. Os físicos acreditam que o meson possui a força atrativa necessária para ligar nêutrons e prótons. É uma partícula de vida curta e se desintegra em elétrons e outras partículas atômicas quando liberada do núcleo. Os físicos estão interessados nos mesons porque acreditam que o meson é responsável pela união do núcleo do átomo. Se for provado verdadeiro, o rompimento dessa união tornaria possível a liberação de tremendas quantidades de energia. Essa energia poderia então ser usada para uma variedade de necessidades práticas, como, por exemplo, para resolver a crise energética na Terra e como possível fonte de força para realizar longas viagens espaciais. Metafísica. O ramo da filosofia ou da ciência que estuda os primeiros princípios. Seus constituintes principais são a ontologia, a ciência do ser, a cosmologia, o estudo da origem e da estrutura do universo e a epistemologia, o estudo da origem, natureza, métodos e limites do conhecimento humano. Metástase celeste. Este termo refere-se a um intercâmbio de matéria de um corpo celeste para outro ou entre si. O termo é usado por Charles Fort em The Book of the Damned, o livro dos malditos, para definir o processo pelo qual a troca parece ocorrer com a Terra quando, arremessando-se pelo espaço previamente ocupado por outros objetos celestes, nosso planeta intercepta o caminho de outro objeto ou alguns fragmentos que podem ser invisíveis ao olho humano ou estar envolvidos numa nuvem. Desses corpos ou formas celestes, os objetos são atraídos para a Terra. Isto poderia explicar algumas das estranhas quedas de objetos conhecidos como caídos do céu, assim como as nuvens luminosas frequentemente vistas precedendo terremotos, e ainda as luzes vistas precedendo os recentes tremores do céu na costa leste dos Estados Unidos.
A metástase celeste poderia também explicar os obscurecimentos, os blackouts misteriosos e localizados do Sol e os misteriosos desaparecimentos de pessoas no que parecem ser nuvens. Pilotos, por exemplo, segundo se diz, voaram para dentro de nuvens e nunca emergiram. Podem ter sido nuvens celestes. Forte sugere que visitantes podem ser despedaçados nestes corpos celestes e atirados para a Terra, assim como o oposto também pode ocorrer. Forte cita um incidente em Lisboa, Portugal, a 15 de outubro de 1955, quando numerosos meteoritos foram vistos no céu e a cidade foi mergulhada em profunda escuridão. Algumas pessoas correram para um cais próximo buscando refúgio. Elas e o cais desapareceram misteriosamente e nenhum traço do cais ou das pessoas foi jamais encontrados. Ver cai do céu. Meteorito. Qualquer das várias massas de pedra ou metal que viaja pelo espaço e que, quando encontra a gravidade da Terra, é aquecido até a luminosidade, transformando-se assim em meteoros. Ver meteoro. Meteoro. Um meteoro é um aerólito capturado pela gravidade da Terra e que entra em sua atmosfera. Quando um meteoro passa pela atmosfera, transforma-se num risco transitório de fogo no céu. É possível que alguns meteoros sejam confundidos com UFOs. Ver bólido, aerólito. Milagre. Um efeito produzido no mundo natural, físico, que aparentemente viola as leis naturais, físicas, e que é atribuído a uma ação sobrenatural. Os nebecistas sugerem que talvez alguns dos milagres registrados nos tempos antigos não fossem sobrenaturais, mas supertecnológicos na origem e na natureza. Isto é, seres UFOs com sua tecnologia superior realizaram feitos que o homem confundiu com milagres. Em apoio a esta teoria, contam com o argumento por analogia. Assinalam que mesmo no século XIX e, em outros casos, no século XX, o homem ocidental, com sua tecnologia adiantada, foi capaz de impressionar povos primitivos. Dos pontos de vista filosófico e científico, a ideia de milagre como violação da lei natural é impossível. A realidade é só uma e é governada por leis. Consequentemente, qualquer coisa que ocorra no mundo físico é governada por leis. Um milagre não é uma questão de poder sobrenatural, mas de conhecimento. Quanto mais conhecimento científico o homem possui, mais pode fazer. O conceito de milagre é relativo à pessoa que o testemunha ou em quem é realizado. Mesmo Deus, estritamente falando, não pode realizar um milagre. Como Senhor de todas as leis, a fim de realizar um milagre, precisa simplesmente agir através das leis que ele mesmo estabeleceu originalmente. A ideia de milagre surge quando falta a uma pessoa ignorante conhecimento básico e suficiente sobre o mundo. Essa ignorância pode ser devida à sua própria falta de educação ou ao atraso de sua sociedade. Assim, povos mais educados e cientificamente adiantados foram capazes de impressionar povos menos educados e primitivos, com sua capacidade de realizar milagres. Também é possível que uma espécie de seres inteligentes, pressupondo que há realmente outrincons no universo, possam ter sido inerentemente mais inteligentes que um outro grupo de seres inteligentes. Os seres mais inteligentes foram capazes de compreender e de abarcar certas leis físicas e conceitos que teriam frustrado os seres menos inteligentes. Dominando essas leis, a espécie mais inteligente seria capaz de realizar maravilhas tecnológicas que seriam encaradas pelos seres tecnologicamente inferiores como milagres. Por outro lado, é duvidoso se uma civilização tecnologicamente adiantada aceitaria a ideia de que qualquer feito desempenhado por um outro grupo de seres era um milagre, isto é, uma violação da lei natural. Assim, vamos supor que a teoria nebesiana é correta e que antigos astronautas sedopianos aterrissaram na Terra milênios atrás e impressionaram o homem primitivo com sua capacidade de realizar milagres, isto é, maravilhas tecnológicas. Naquela época, a diferença em tecnologia entre o homem e os outrincons era enorme, e o homem primitivo pode muito bem ter adorado esses seres como deuses. Atualmente, entretanto, a diferença em conhecimento tecnológico e científico diminuiu a ponto de que, se esses seres aterrissassem na Terra hoje, seriam considerados exatamente como uma outra espécie de vida inteligente. Seriam objeto de admiração e não de adoração e veneração. O conceito de milagre também tem muitos paralelos com a ideia de magia. De fato,
pode não haver diferença entre os dois. Entretanto, o homem sempre associou o milagre com as forças do bem. A magia, por outro lado, tem sido geralmente o domínio do mal. Como tal, a magia envolve alguma coisa mais do que apenas o conhecimento científico. Aqui, a nafologia entra no domínio do dimensionalismo, e os conceitos tanto de magia como de milagre tomam significados diferentes. Na teoria nebesiana, a realidade é composta do universo visível. Não há lugar para a magia ou milagres nesse universo. Qualquer milagre ou ato de magia é meramente devido à aplicação de tecnologia superior. Todavia, na teoria dimensionalista, existe o conceito de um universo paralelo. Nesse universo paralelo, podem existir leis cósmicas das quais o homem não tem conhecimento e possivelmente pode nunca chegar a ter. Aqui, a nafologia entra no domínio do espiritual ou místico. Neste esquema, é admitido, pelo menos em teoria, que seres de um universo paralelo têm capacidade de realizar atos em nosso contínuo espaço-tempo, os quais parecem milagres ou atos de magia. Quaisquer desses atos que aparentemente violam as leis naturais estão, contudo, sujeitos a questionamento e exame. Ver dimensionalismo, magia, nafologia, naturalia, oculto. Momentum. A quantidade de movimento num corpo em movimento. O momentum é igual ao produto da massa e da velocidade de um corpo. O conceito científico de momentum é um dos principais argumentos contra a existência objetiva dos UFOs. Há informações de que os UFOs realizam mudanças abruptas em altas velocidades ou param abruptamente depois de viajar a velocidades muito altas. Os cientistas assinalaram que se esses veículos espaciais fossem ocupados por criaturas humanas, essas criaturas não seriam capazes de sobreviver porque o momentum as esmagaria. Por exemplo, se os freios são aplicados num carro viajando a 100 km por hora, o carro começará a parar, mas os passageiros, se não estiverem seguros, serão projetados para frente e sofrerão ferimentos. Embora os ufólogos acreditem que os UFOs existem e que são capazes de executar mudanças bruscas e paradas abruptas quando viajam a alta velocidade, raramente oferecem uma explicação para essa violação aparentemente indiscutível da lei do momentum. Contudo, o ufólogo R. L. Dion sugeriu uma possível resposta. Não descartou os relatos de testemunhas simplesmente porque os fatos pareciam ter violado a lei do momentum. Pressupôs que as testemunhas informaram os fatos reais como os tinham observado. Portanto, procurou para isso uma explicação que fosse coerente com as leis da física. Sua teoria é baseada nos seguintes argumentos e hipóteses. Sabe-se que o momentum é igual ao produto de sua massa e velocidade. Suponha-se, entretanto, que a massa de um objeto ou corpo seja reduzida a zero, a lei do momentum então não se aplicaria a esse corpo, isto é, esse corpo não teria momentum. Ele seria assim capaz de viajar a altas velocidades sem qualquer momentum. Se patenteasse impossível reduzir a massa a zero absoluto, então talvez a massa pudesse ser reduzida a uma quantidade muito pequena. Nesse caso, a lei do momentum se aplicaria, mas não teria efeito apreciável sobre o ocupante. Portanto, se for descoberto que a teoria de que a massa pode ser totalmente ou quase eliminada é válida, seria possível, então, dentro das leis da física como atualmente compreendidas, aos UFOs viajarem a altas velocidades e serem ocupados. Esta teoria é apenas especulativa, baseada no que é apenas teoricamente possível na física. Ela não foi nem provada nem refutada. É uma teoria razoável e plausível, e oferecida por alguns ufólogos como uma possível explicação para o comportamento de voo dos UFOs. A consideração-chave aqui é se é possível reduzir a massa de um objeto ou corpo. Ver massa. MOMO, abreviação de monstro do Missouri. A designação se refere à mefítica criatura tipo pé grande, Bigfoot, cujo avistamento na cidade e arredores de Louisiana, Missouri, durante a segunda metade de 1972, causou uma tempestade de publicidade em todo o país. O aparecimento da criatura era geralmente precedido pelo aparecimento de diversas esferas de luz no céu, apoiando assim vigorosamente uma conexão UFO. Ver Pé Grande. Monte Rainier. Um vulcão extinto no Parque Nacional Monte Rainier, localizado no estado de Washington. A 24 de junho de 1947,
Kenneth Arnold estava voando sobre a montanha quando avistou uma formação de UFOs. O Monte Rainier e a data de 24 de junho de 1947 tornaram-se, respectivamente, o local e a data que anunciaram o início do moderno período UFO. São apenas data e local arbitrários, contudo, pois na realidade os UFOs foram avistados em diferentes partes do mundo antes dessa data, como por exemplo os inúmeros avistamentos de Foo Fighters durante a Segunda Guerra Mundial. Ver disco voador Foo Fighter UFO. Mu. O nome dado a um supercontinente que dizem ter existido numa vasta área agora ocupada pelo Oceano Pacífico. Um dos principais proponentes da existência dessa terra foi James Churchward, que escreveu inúmeros livros sobre o assunto. Segundo ele, Mu era a pátria de todo o gênero humano e de todas as nações. Foi lá, alega, que a espécie humana apareceu pela primeira vez. Mu seria o Jardim do Éden, e foi lá que o homem desenvolveu uma cultura adiantada que foi depois disseminada por todo o mundo. Remanescentes dessa cultura, dizem, podem ser encontrados no Oriente Médio, nos continentes asiático e americano e em ilhas espalhadas pelo Pacífico. As estátuas gigantescas na Ilha de Páscoa, costa do Chile, teriam sido construídas pelos colonizadores ou pelos descendentes dos colonizadores de Mu. Supõe-se que os sacerdotes egípcios e maias foram enviados de Mu para educar outras nações primitivas. Supõe-se que Mu afundou no oceano há mais de 50 mil anos atrás, em consequência de uma série de terremotos cataclísmicos que despedaçou o continente. Depois do desastre, os sacerdotes e seus iniciados passaram adiante o melhor que puderam o conhecimento de Mu. Infelizmente, muito desse conhecimento perdeu-se ou foi distorcido. Por exemplo, alega-se que o relato do afundamento de Mu foi distorcido na história bíblica do dilúvio e em histórias semelhantes de outras culturas e partes do mundo. Uma teoria sobre a origem dos UFOs sustenta que alguns dos habitantes Mu sobreviveram e construíram uma grande civilização submarina. Deve-se notar que teorias semelhantes foram aplicadas tanto à Atlântida como à Lemúria. A maior parte dos ufólogos não considera esta teoria como uma explicação viável para as origens dos UFOs. Ver Atlântida, Lemúria, OSNI. Mundo paralelo. Ver universo paralelo. Mundo sensorial. A parte da realidade que é perceptível através dos 5 sentidos. Os dados sensoriais são recebidos do mundo externo pelos sentidos e são então transmitidos ao cérebro. Lá são analisados e armazenados. Com base nesses dados sensoriais, os seres inteligentes são então capazes de formar ideias sobre o mundo sensorial e de reagir de acordo com esta percepção. Os teólogos e alguns nafologistas e filósofos sustentam que há um mundo além do domínio dos sentidos. O problema torna-se mais complexo quando se leva em consideração a possibilidade de que esse domínio, além dos sentidos, possa ser habitado por seres inteligentes que possam ser capazes de influenciar os acontecimentos em nosso mundo. Ver dimensionalismo, invisível, realidade objetiva, supersensível. Muons. São partículas nucleares, também conhecidas como mesons mu, produzidas quando os átomos são esmagados por raios cósmicos. A Terra é constantemente bombardeada por muons que se precipitam em nossa atmosfera a velocidades próximas da velocidade da luz. Os muons são de especial interesse para os nafólogos porque comprovam a teoria especial da relatividade de Einstein, que trata do princípio da dilatação do tempo. Isto é, quando um objeto se aproxima da velocidade da luz, o tempo passa mais vagarosamente para ele. Sabe-se que o período de vida de um muon produzido em laboratório é de 2,2 milionésimos de segundo. Essas partículas são geradas naturalmente apenas na atmosfera externa da Terra, situada a cerca de 16 quilômetros. Viajando dessa distância, deveriam desintegrar-se depois de apenas uns 800 metros. Contudo, como assinalam Jack Stoneley e A.T. Lawton em Há Alguém Lá Fora, os muons sobrevivem o suficiente para atingir a Terra. Isto é conhecido porque a trilha de um muon foi capturada num filme especial. A extensão da vida da partícula, argumenta-se, só pode ser devida ao fato de o tempo ter sido dilatado porque a partícula estava viajando numa velocidade próxima à velocidade da luz.
Alguns cientistas especulam ainda que se o princípio de dilatação do tempo funciona para os muons, deve também funcionar para outros tipos de matéria, incluindo seres vivos. Se for verdade, isto significa que seria possível realizar longas jornadas interestelares. O princípio de dilatação do tempo ajuda a apoiar a teoria nebesiana. Pressupondo que os CEDOPs existam e que milênios atrás tinham construído espaçonaves capazes de atingir a velocidade da luz ou velocidades próximas, teria sido possível que tivessem atingido a Terra, partindo de sistemas planetários milhares de anos-luz distantes. Mutilações. Uma série de estranhas mutilações em animais começou a aparecer nas seções nordeste dos Estados Unidos no início de 1960. Esses incidentes eram a princípio isolados. Envolviam o abate e a dissecação, aparentemente sem sentido, ou talvez a vivissecção de animais domésticos, principalmente gado, e a frequente remoção de seus órgãos. Essas mutilações se intensificaram durante os anos de 1970. A explicação oficial foi de que esse abate tinha sido obra de predadores, vândalos ou de membros de cultos satânicos que usavam partes do animal em rituais de magia negra. Embora isso possa de fato explicar alguns dos abates e mutilações, a extensão da situação mais os avistamentos simultâneos de estranhas luzes aéreas pugnam contra essa conclusão. Um padrão assustador começou a emergir à medida que o número de mutilações aumentava. Estranhas luzes aéreas, isto é, UFOs, eram frequentemente vistas nos locais antes ou depois que os animais mutilados eram encontrados. Isto levou a sérias especulações de que as mutilações podiam ser obra de ufonautas. Em algumas ocasiões, os corpos mutilados de seres humanos também foram encontrados nessas áreas. Talvez o incidente mais bizarro de mutilação tenha ocorrido no início de 1977, nos 250 acres da Jungle Habitat, uma reserva de vida selvagem em West Milford, New Jersey. As carcaças de 30 animais foram encontradas na noite de segunda-feira, 4 de abril de 1977, por repórteres do Passaic Herald News. Os animais estavam mutilados e 6 deles estavam estripados e decapitados. Um deles era um elefante adulto, cuja cabeça tinha sido removida. Funcionários do parque, a princípio, negaram que houvessem animais mortos. Mais tarde, declararam que os animais tinham morrido de causas naturais e que as mutilações eram devidas à autópsia. A culpa das cabeças decapitadas era dos caçadores de troféus de caça grande. A que finalidade servem essas matanças sem sentido é matéria de especulação. Para os pesquisadores que investigam fenômenos estranhos, este é um outro na longa lista de mistérios relacionados com o fenômeno UFO.